Glória a Jesus. Estamos mais em uma pré-aula. Saudamos nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. A nossa lição hoje que tem como tema o arrebatamento da igreja. Nós vamos abordar este assunto com base em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de 13 ao 18. No versículo 16, vai falar sobre a vinda do Senhor, porque o Senhor descerá com alarido e com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós temos aqui duas coisas importantes. O arrebatamento que vai acontecer para os vivos e vai acontecer a ressurreição dos mortos, consequentemente também o arrebatamento daqueles que morreram em Cristo Jesus. Então, de acordo com a lição, nós estudamos que o arrebatamento se dará no soar da última trombeta. Porém, quando nós estudamos o livro do Apocalipse, nós deparamos com as 7 trombetas. As 7 trombetas ali, amados irmãos, é diferente da trombeta que vai ser soada para o arrebatamento. As trombetas do Apocalipse são trombetas de juízos, são trombetas que serão derramados iras de Deus sobre a terra nesse período da grande tribulação. Porém, o arrebatamento, ele se dará com o soar da trombeta, conforme Paulo ele explica em 1 Tessalonicenses, porque a base do ensino do apóstolo Paulo está no Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós temos menção lá em Números, que fala em 2 trombetas de prata. Ali nós temos uma menção de que quando Deus manda fabricar aquelas trombetas, Deus ordena que seja tocada aquelas trombetas para que haja reunião no acampamento. Então Deus já colocou no Antigo Testamento um modo para nós entendermos, como Paulo também explica, o arrebatamento de acordo com o soar da última trombeta, que não tem nada a ver com a última trombeta lá de Apocalipse, a 7ª trombeta, porque a trombeta que vai se dar para o arrebatamento, ela vai se dar para a ressurreição dos mortos. Então, a trombeta vai soar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos arrebatados. Então, Paulo ele trata desse assunto com base lá no livro de Números, capítulo 10, quando Moisés recebe ordem para fazer 2 trombetas de prata. Ali, as trombetas serão fabricadas para que o povo de Israel sejam acampados na frente do tabernáculo de reunião. Então as trombetas serviriam para dar ordem, para o povo se reunirem, para o povo voltarem, para o povo irem para a tenda do tabernáculo, que naquela época Deus havia mandado fazer no tempo de Moisés. Então, irmãos, quando Paulo, sabedor da volta do Senhor Jesus, ele começa a explicar isso de uma forma de que o Senhor está voltando. E segundo ele escreve lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e no versículo 1, ele fala da vinda de Jesus e ele fala também da nossa reunião com ele. Entende? Então, nós temos ali a vinda de Jesus e a nossa reunião com ele. Então sabemos que na nossa reunião com Jesus se dará através do toque da trombeta. E isso acontecerá para que nós também venhamos se reunir na porta do tabernáculo de reunião. E onde é isso, irmãos? É na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém que de Deus desce, Jesus vindo através dessa cidade para arrebatar os seus filhos. Nós temos a menção de que o arcanjo ele vai
falar, ele vai dar voz de ordem através da ordem maior do Filho, porque ali são dois personagens, o arcanjo Miguel e Jesus. Porém, Jesus vem com outros anjos, com seus anjos. E os anjos receberam ordens para fazer a colheita. Essa colheita vai se dar exatamente quando soar a trombeta. Os mortos que estão na sepultura, eles vão ressurgir da morte. A Bíblia fala muito bem que no tempo do profeta Ezequiel, Deus havia mandado profetizar sobre o vale dos ossos secos. Então Deus mandou profetizar que aqueles ossos revivessem. Então a profecia foi: ouvi a voz do Senhor. E ali, através da profecia, os ossos recebeu carne, pele, e faltava apenas o Espírito. Ali é uma profecia da restauração de Israel nesses últimos dias. Porém, quando vir o soar da última trombeta, os mortos em Cristo sairão das suas sepulturas, as suas almas, seus espíritos que estão guardados em Deus, retornarão aos seus verdadeiros corpos. Isso se dará uma ressurreição, que é diferente de recriação, diferente de reencarnação. Reencarnação é a pessoa voltar para um outro corpo. E recriação é ser criado um novo corpo. Então nós não acreditamos que seja recriação e nem reencarnação. Nós acreditamos que será o mesmo corpo que foi sepultado. Assim como Jesus ressuscitou no seu próprio corpo, a igreja também, os que morreram em Cristo, serão ressuscitados no seu próprio corpo. Então é uma garantia que Jesus dá. Então nós vamos falar isso de acordo com Hebreus capítulo 12, versículo de número 22 a 24, aonde fala o escritor aos Hebreus que nós temos chegado à cidade santa, a Nova Jerusalém, ao nosso Deus, aos espíritos do justo aperfeiçoado. Então, a Assembleia, está escrito que ela chegou na Nova Jerusalém. É daqui que sai o nome da Assembleia de Deus, porque lá está escrito que a Assembleia que está escrito nos céus, que está na cidade do grande Deus. Então nós temos a real certeza de que o arrebatamento está próximo e nós estamos aguardando a sua vinda. Então, nesse tópico, irmãos, vai tratar sobre a ressurreição dos mortos e o arrebatamento dos vivos, dos que ficaram aguardando a sua ressurreição com Jesus no paraíso. Glória a Jesus. Meus amados, então Jesus está voltando. Temos a real certeza da sua vinda para nos levar para aquela grande cidade, a Nova Jerusalém. Então, para que isso acontecesse, Jesus ele teve que entregar a sua vida, e ele entregou a sua vida 100%. Foi um verdadeiro holocausto, foi uma verdadeira entrega, e ele morreu fora da porta do tabernáculo de reunião, fora de Israel. Então ele morreu lá na cruz do Calvário. Através da sua morte, nós recebemos vida. E com isso, o arrebatamento ele vai se dar na sua vinda. Como é isso? Jesus, quando vier, ele receberá a igreja nas nuvens. Lá no Hades, aonde as pessoas ímpias que ainda estão hoje nos seus devidos lugares, porque o Hades, irmãos, que é no original chamado de Hades no grego e no hebraico Seol, nós temos ali desde o Antigo Testamento aquele lugar sendo feito
para que todas as almas que partissem dessa terra fossem guardadas neste lugar. Então era um lugar provisório. O Hades, que segundo está escrito, era um lugar dividido em 3 partes. Nós temos ali no Hades o lugar de tormentos, o lugar chamado Seio de Abraão, e no meio nós temos o abismo. Então, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele desce a essa região chamada Hades, aonde todos os homens, quando morriam, iam para lá. Tanto os homens crentes como os homens descrentes. Porém, havia uma separação entre eles. O justo ficava no seio de Abraão, enquanto que os ímpios ficavam em lugar de tormento, conforme disse Jesus em Lucas capítulo 16, naquela rica mensagem, quando fala do rico e do Lázaro. Então, quando Jesus morre e ele vai até esse lugar, e segundo a Bíblia, ele vai até a região dos justos, chegando lá, ele translada suas almas, os seus espíritos, para a região celestial. Porque, segundo o que está em Efésios capítulo 4, diz que quando Cristo sobe ao alto, ele leva consigo o que estava cativo, o que estava exatamente lá no Hades, lá no local chamado Seio de Abraão, que era chamado também de paraíso. Esse lugar hoje está vazio. Hoje esse lugar está na Nova Jerusalém. Por isso que o escritor aos Hebreus fala dos espíritos dos justos aperfeiçoados, aonde Paulo também teve a revelação de que foi ao terceiro céu e ele foi também ao paraíso. Então, quando ele foi ao terceiro céu, aquela região total onde Deus mora, ele também foi ao paraíso, ao local aonde estavam as almas que foram transladadas naquele tempo quando Jesus subiu ao alto. Então, irmãos, a lição ela vai tratar sobre o arrebatamento, e isso acontecerá porque os mortos ainda estão dormindo, e a ressurreição é a garantia que Jesus deixou para os que estão aguardando a sua vinda, porque naquele período, no tempo em que Jesus pregava, os discípulos, as pessoas não tinham esperança quanto aos que partiam. Eles não tinham esperança quanto aos que morriam. Mas Paulo, quando ele escreve que as pessoas que não tinham esperança, porque achavam que Jesus vinha só para os vivos e quem morria não tinha mais jeito, porém Paulo ele escreve que não é assim, não é de acordo com o pensamento do homem. Paulo ele começa a ensinar que quando Jesus vier, acontecerá primeiro a ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos, irmãos. Todos os irmãos que partiram, que saíram desse tabernáculo físico, da sua casa terrestre, hoje em espírito e em alma, está em uma nova habitação, em uma nova casa. Louvado seja Deus. Então, Paulo, quando fala nisso, parece que eu vejo Paulo chorando, porque ele não queria partir para a eternidade pela morte. Paulo ele tinha desejo de partir para o céu no arrebatamento. Paulo ele tinha desejo de subir aos céus sem passar pela morte. Razão esta que Paulo, ao tratar da morte, ele disse que não queria ser despido. Ele não queria que a alma saísse do corpo. Mas enquanto ele estava vestido, enquanto Paulo estava com a sua alma no seu corpo vivo, ele desejava ser revestido da nova habitação. Ele desejava que a vida de Deus viesse
e tomasse a ocasião do corpo que era mortal, e enchesse o corpo de espiritualidade, enchesse o corpo da vida de Deus, e tirando ali a incorrupção, a mortalidade, assim o corpo passaria a ser imortal, e o corpo passaria a ser ressurreto, conforme o corpo de Jesus, assim como ele é, nós o veremos. Então, irmãos, todos os salvos em Cristo serão arrebatados. Primeiro os mortos, depois os vivos. Os mortos serão ressuscitados, receberão as suas almas e receberá também a transformação. Porque, segundo o que está escrito, carne e sangue não herda a vida eterna. É preciso que nós passamos por uma transformação. Transformação esta que a Bíblia fala que seremos revestidos da imortalidade. Que prazer, que alegria que nós vamos ter naquele grande dia. E assim a salvação estará completa. Por isso que Deus, quando ele, através de Paulo, escreve, ele pede que nós venhamos nos santificar. Ele diz que todo o nosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados para a vinda do Senhor Jesus. Então Jesus ele vai vir. A promessa está feita e é garantida. Ele virá da casa do seu Pai, aonde há muitas moradas, aonde ele preparou essa cidade. No tempo do Antigo Testamento ela estava em construção. Nós temos razão de sobra de crer que essa cidade estava em construção, porque quando Abraão estava vivendo em cabanas, em tendas, ele desejava uma melhor. Lá o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, ele fala que Abraão desejava exatamente ir para Nova Jerusalém, porque está escrito que ele desejava ir para lá. Irmãos, todos nós temos o desejo de ser arrebatados. Nós não queremos passar pela morte. Nós não queremos ser despidos. Nós não queremos morrer, mas queremos ser revestidos. Queremos que Jesus venha com todo o seu exército de anjos e receba nas alturas a multidão de salvos em Cristo, por meio do toque da trombeta, aonde nós ouviremos o alarido, a voz do arcanjo, Jesus nas nuvens e a igreja sendo arrebatada para não passar pela grande tribulação. Então, irmãos, no arrebatamento nós temos a missão dos anjos. Os anjos passarão por missões. Como? Deus enviará os seus anjos para transladar os salvos em Cristo. Então, os anjos de Deus, eles farão essa missão, porque os anjos de Deus sempre tiveram missão, desde o Antigo Testamento, irmãos. Quando Jesus contou aquela mensagem do Lázaro e do rico, quando Lázaro morre, a Bíblia diz que vem um anjo e leva a alma de Lázaro. Então, nós, se nós não passarmos pelo arrebatamento, se nós passarmos pela morte, o anjo vem e leva a nossa alma até a presença de Deus. É isso que nós temos como base Lucas capítulo 16, que o anjo veio e o levou. Então, nós temos o transporte, irmãos. Mesmo que nós passamos pela morte, nós seremos levados em alma até a presença de Cristo, aguardando a ressurreição do nosso corpo. Mas nós não queremos isso. Nós estamos vivos. Nós queremos é ser revestidos da nossa nova habitação, que é os céus. Então, como nós estamos falando de anjos, aí surge a pergunta: será que os anjos vão pregar no tempo da grande tribulação? Muitas pessoas acham que não. Muitos dizem que a pregação vai se dar apenas pelos 144 mil, pelas 2 testemunhas, pelos os mártires que vão morrer. Irmãos, de acordo com Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7, nós temos a menção dos anjos de Deus proclamando
o Evangelho eterno. O Evangelho que hoje em muitas das nações não está entrando, porque está fechada pelo comunismo, está sendo fechada pelo islamismo. Então há muitos lugares que não estão deixando passar o Evangelho. Mas imagine aí, irmãos, como o Evangelho vai ser pregado em todo o mundo. Até hoje o Evangelho não tem sido pregado em todo o mundo, mas na grande tribulação, nos momentos mais difíceis da história da humanidade, o Evangelho vai ser pregado a todo mundo. É por isso que vai vir um fim. Como isso vai se dar? Pelos anjos. Os anjos vão sobrevoar os céus e vão dizer: creia em Deus, creia naquele que fez os céus e a terra, creia que há um Criador. Então os anjos proclamarão o Deus que criou todas as coisas. É notório, irmãos, os anjos trabalhando desde o Antigo Testamento, conforme nós vemos na vida dos patriarcas, na vida de Ló, quando tirou Ló de Sodoma junto com a sua família. Então há muitos casos dos anjos trabalhando antes da igreja e depois da igreja. Hoje, no período da igreja, os anjos obedecem a Deus, porque a tarefa da igreja é pregar o Evangelho. Então Deus não deixou com os anjos na atualidade chamado tempo da graça. Nós que temos que pregar o Evangelho, não é os anjos. Nós que temos que anunciar. Porém, os anjos, antes da instalação da igreja, eles pregavam, sim, eles anunciavam as boas novas. Por exemplo, quando Jesus nasceu, quem foi que trouxe a mensagem das boas novas? Quem foi que disse: eis que na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor? Não foi os anjos? Então, irmãos, os anjos trazem notícias das boas novas. Porém, hoje, o máximo que os anjos podem fazer é chegar até mim, até você, e dizer aonde está um pecador. Assim como ele fez com Cornélio. O anjo disse a Cornélio que chamasse Pedro para anunciar as boas novas, porque isso era de competência da igreja do Senhor. Então, irmãos, esta é uma razão de que a igreja não passará pela grande tribulação, porque na grande tribulação a igreja não pregará mais o Evangelho, porque a igreja já está nos céus, nas bodas do Cordeiro. Enquanto isso, o Evangelho será pregado a todos os povos, línguas e nações, para que assim venha o fim do mundo, no Armagedon, para Jesus instalar o seu reino milenial. Então, meus irmãos, que coisa boa nós aguardarmos a vinda de Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos, que você seja ricamente abençoado e que você não perca jamais o arrebatamento do Senhor, porque está próximo a sua vinda. Amém.